Aqui na Câmara dos Deputados serão 49 membros titulares e 49 suplentes, mas a oposição ainda tenta anular tudo o que foi feito até aqui, lá no Supremo Tribunal Federal. Em Rio Grande da Serra, o Sindicato dos Metalúrgicos inicia debate sobre a recuperação industrial do ABC. Petroleiros gaúchos realizam ato na refinaria Alberto Pasqualini contra pronunciamento do presidente da Petrobras, que afirmou que com a venda das refinarias, a empresa ficará mais competitiva e o preço do combustível irá baixar. No Rio de Janeiro, Fiocruz lança o Dicionário de Favelas Marielle Franco. Polícia brasileira matou 18% a mais no ano passado em comparação com 2017. Em Brasília, a audiência para instalar a comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência foi marcada pela resistência da oposição. Eles acusam os representantes do governo de não permitirem que a sociedade conheça os verdadeiros impactos da medida. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Para nós, essa reforma da Previdência é um desastre para os trabalhadores, é algo que mexe com 100 milhões de pessoas que eles querem votar a toque de caixa. Então, a primeira coisa nossa é ganhar tempo. Segunda questão, denunciar para a população que é a maior retirada de direito de todos os tempos. É um retrocesso civilizatório arrancar na marra a aposentadoria dos mais pobres no nosso país. A comissão, que vai funcionar pelo período de até 40 sessões ordinárias da Câmara, deve levar entre 3 e 4 semanas. Os 49 membros titulares e seus suplentes poderão fazer alterações no texto da PEC, mas a oposição ainda tenta judicializar a questão no Supremo Tribunal Federal. Entre as alegações, a de que dados e cálculos do governo sobre a PEC foram mantidos em sigilo, um desrespeito à lei de acesso à informação. Nós estamos votando, deixando tramitar uma matéria, sem que os impactos orçamentários e fiscais, ou seja, os dados econômicos da reforma da Previdência, os impactos sobre o orçamento, sobre os dados da transição, impactos sobre os dados da Previdência Social brasileira sejam demonstrados à sociedade, ao Parlamento, para que essa medida possa tramitar. Então, baseado na Constituição brasileira, no artigo 113 e 114, nós fizemos um requerimento, que é um direito constitucional, e a matéria obrigatoriamente tinha que ser sustada, ou seja, tinha que suspender a tramitação por até 120 dias, obrigando o governo a mandar os dados para cá. Como esses dados não vieram, o parlamento tinha que sustar a tramitação. Um dos mandados de segurança questiona a inclusão de mudanças na aposentadoria, que ferem cláusulas pétreas da Constituição. A emenda constitucional propõe que empresas e que os tributos da Seguridade não vão mais financiar uma previdência futura, ou seja, que os brasileiros teriam que, a partir da eventual aprovação desta emenda, teriam que colocar do seu próprio dinheiro e exclusivamente do seu dinheiro numa conta de capitalização em bancos privados. Nós não teremos mais uma previdência pública. E isto fere um direito fundamental que está inscrito na nossa Constituição, porque eles retiram da Constituição todos os artigos que prevêem um sistema solidário de previdência e financiado com 3 partes semelhantes. A primeira parte é paga pelas empresas, a segunda pelo próprio trabalhador, que contribui com a sua previdência, e a terceira pelos tributos da Previdência Social, pelos tributos da Seguridade Social. A base governista também está sendo pressionada a se explicar sobre a denúncia de que o governo ofertou 40 milhões de reais em emendas parlamentares nos próximos 3 anos, em troca de votos a favor da PEC. Essa denúncia deixa todos os partidos da situação muito nervosos, né? Por quê? Porque, na verdade, está rolando o toma lá da cá, a velha política de sempre, que é a compra de votos através de emendas, de cargos nos estados, e nós vamos denunciar isso dia e noite. Não há nova política com Bolsonaro, com Onyx Lorenzoni, a velha política corrupta.
O governo militarizado de Bolsonaro faz derrubar o apoio aos militares. Pesquisa do Ibope, divulgada pela revista Piauí, mostra que desde que Jair Bolsonaro começou seu mandato, caiu 13 pontos o índice de eleitores que acham boa ou ótima a ideia de um governo militar no Brasil. Logo após a posse, apoiavam um governo militar 62%. Agora são 49%. Por outro lado, subiu o número dos que acham um governo militar ruim ou péssimo. 4 meses atrás eram 32%, agora são 45%. O tenente-coronel Alexandre de Almeida foi preso por desviar armas do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército. Almeida era a mais importante autoridade do setor no controle de armas que circulam no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele era responsável pela importação e o comércio de armas, os clubes de tiro, a blindagem de veículos, o comércio de explosivos, além das atividades de caçadores, atiradores e colecionadores. De acordo com o inquérito policial militar instaurado pelo Exército, armas desviadas pelo tenente-coronel eram vendidas a clubes de tiro pelo irmão do oficial, Rafael Felipe de Almeida. Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta aumento no número de pessoas mortas pela polícia em 2018. No mesmo período, o número de policiais assassinados caiu. Veja na reportagem de Jô Miyagi. Abni, filho da dona Maria José, trabalhava num açougue. Foi executado por policiais. O carro onde ele estava recebeu 20 tiros. A alegação é que o carro era roubado, assim como o relógio e a corrente. Ele nunca teve passagem pela polícia, nunca foi numa porta de uma delegacia, nunca usou droga, nunca... Nada, nem um cigarro na boca ele nunca pôs. Eu só posso falar que muita gente falou que eles atiraram no meu filho e... sem motivo. Solange, mãe do Vitor, sabe que o filho estava errado. Na fuga de um assalto, foi morto por um policial civil. Vitor não atacou e nem reagiu. Foi executado. Ele executou meu filho porque meu filho se rendeu. E ele executou. Ele deu a sentença, né? Ele não permitiu que meu filho passasse pela mão do delegado, do promotor. E em poucos segundos ele decidiu que meu filho teria que pagar o erro dele com a vida. Casos como esses, onde pessoas são mortas por policiais, aumentaram 18% no ano passado em comparação com 2017, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Núcleo de Estudos da Violência da USP e G1. No total, 6.160 pessoas foram mortas por policiais em serviço ou de folga, uma média de 17 vítimas por dia. As polícias militares, não só de São Paulo, mas do país, elas trabalham muito mais na repressão ao crime do que na prevenção ao crime. Né? Na minha avaliação, a melhor polícia é aquela que evita o crime e não que sai caçando criminoso. Para os casos em que que não houve confronto e houve execução, você precisa ter um processo judicial, você precisa condenar essas pessoas, provavelmente essas pessoas serão presas. E para os casos onde isso é legítimo, a gente também deve dizer, bom, em um percentual X dos casos, essa ação foi justificada. Por outro lado, caiu em 18% o número de policiais mortos, um número que deve ser comemorado, afirma o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É uma categoria também altamente vulnerável à morte violenta. Então, e a letalidade e a vitimização policial, né, quando os policiais matam e quando eles são vítimas de homicídio, acabam por ser duas faces da mesma moeda. Então, um cenário em que a gente consiga controlar esses dois fenômenos, reduzir esses dois fenômenos, ele necessariamente vai levar a gente a uma melhor política de segurança pública. Para o ouvidor da polícia, os crimes realizados por policiais não deveriam ser investigados pelos próprios batalhões, e sim pela Corregedoria da Polícia Militar, que é especializada em investigar crimes de PMs. Eu acredito que pela expertise da Corregedoria, 100% do seu efetivo é voltado à Polícia Militar Judiciária. Não tem sentido o órgão com essa expertise só apurar 3% dos casos relacionados à letalidade. Os discursos dos governantes apoiando a violência policial e o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, podem estimular e aumentar a letalidade policial. Todo discurso que valoriza ocorrências que envolvem morte não contribui
para a ação de legalidade democrática da polícia, não ajuda nem a própria polícia. A polícia não foi feita para matar, ela foi feita para garantir segurança à população e usar de maneira proporcional o uso da força. Quem votou no Bolsonaro tem a mão suja com o sangue do jovem da periferia. E não é só o policial que puxou o gatilho que tem que ser responsabilizado. É o secretário de Segurança e é o governo. É que eles não sabem que quando eles matam o filho da gente, eles matam a família inteira. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, conversou com líderes indígenas que participam do acampamento Terra Livre em Brasília. Ele afirmou que vai trabalhar para a derrubada de pontos da medida provisória que passa para o Ministério da Agricultura o poder de demarcar territórios e reservas. O tema foi debatido hoje em audiência pública na Câmara dos Deputados. A volta da FUNAI para o âmbito do Ministério da Justiça está entre as principais reivindicações das lideranças indígenas que participam do acampamento Terra Livre em Brasília. Nesta quinta, eles participaram de um evento conjunto com as comissões de Direitos Humanos, de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia e de Meio Ambiente. Com o apoio de parlamentares e especialistas, os indígenas questionaram a transferência da FUNAI para a pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos. A entidade também perdeu a atribuição de demarcação de terras, que foi passada para o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e que tem como presidente o general Carlos Correia. O relatório Figueiredo, que é um relatório produzido pelo próprio Estado brasileiro, levantou dados sobre inúmeros massacres cometidos contra os povos para a tomada do território desses povos por parte de fazendeiros, de forma acobertada pelo órgão indigenista vinculado ao Ministério da Agricultura, que se transformou num instrumento de esbulho contra os povos. Então, é inviável do ponto de vista constitucional que o Ministério da Agricultura seja responsável por a política de demarcação de terra indígena e pelo direito dos povos às suas terras tradicionais. Direito esse consagrado pela Constituição brasileira. Por isso que institucionalmente também nos associamos à posição do movimento indígena de cobrar que o Congresso Nacional recoloque as competências de demarcação de terra indígena e de licenciamento ambiental de empreendimentos que afetam terras indígenas no âmbito da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, e que a própria FUNAI seja recolocada no âmbito do Ministério da Justiça, que tem uma posição um pouco mais isenta nesse processo. Pela manhã, ao visitar o acampamento Terra Livre na capital federal, o ex-ministro Fernando Haddad criticou as medidas tomadas por Jair Bolsonaro sobre demarcação de terras. Eles acham que a demarcação é o Brasil, da cabeça deles, perder território. Eu ouvi outro dia o general falando isso. Não, mas quanto que nós vamos perder do nosso território para os indígenas? A concepção completamente equivocada. Em primeiro lugar, cada área demarcada nós ganhamos ela, porque ela vai ser protegida, ela vai ser preservada. Tem gente cancelando encomenda de produto brasileiro com medo de agrotóxico, com medo de estar sendo cultivado em área devastada. Então, é toda uma problemática que nós temos que enfrentar, e vocês, com esse acampamento, com essa mobilização, estão jogando luz sobre isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou no final da tarde que o ex-presidente Lula dará entrevista exclusiva aos jornais É o País e Folha de São Paulo, que haviam feito o pedido no ano passado. A determinação de Lewandowski veio após a Polícia Federal, subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, ter anunciado que escolheria outros jornalistas para participar da entrevista, confrontando decisão anterior do próprio STF. João Caires comenta a interferência da Polícia Federal numa decisão da Justiça. A Polícia Federal de Curitiba, com sede em Curitiba, decidiu inventar a entrevista, vamos dizer assim, entrevista circo, porque ela deu permissão para outros jornalistas assistirem a essa entrevista do É o País e da Folha de São Paulo. Montar uma plateia onde a própria Polícia Federal escolhe quem vai estar na plateia, o que difere da permissão em lei
do Supremo Tribunal Federal que permite ao ex-presidente Lula conceder ou não entrevista e escolher a quem ele queira dar essa entrevista. Então, mais um absurdo, mais um caso de violação de direitos, mais um caso de desrespeito à lei, porque se o Supremo Tribunal Federal autorizou, o que a Polícia Federal tem que fazer? Isso a gente tem demarcado dia a dia e insistido que o ex-presidente Lula é um preso político, porque ele foi impedido de dar entrevista. Isso durante o período eleitoral. Agora, de novo, a Polícia Federal interfere. Só para vocês terem uma noção, o próprio Fernandinho Beiramar, dos maiores traficantes do Brasil, teve direito a dar entrevista. E outros presos, todos têm direito a dar entrevista. O presidente Lula não. Todos os presos têm direito à saidinha do Dia das Mães, Dia dos Pais, saidinha de Natal. É uma lei, está prevista, você pode concordar ou não, mas está prevista em lei. O presidente Lula não tem esse direito. Entre outras coisas. Que tanto medo eles têm do presidente Lula dar uma entrevista? Lula está preso. Daria uma entrevista a um jornal importante ao País e a Folha de São Paulo, que é o maior jornal, né, diário do Brasil. E agora eles inventaram essa história de permitir que outros jornalistas assistam à entrevista. Jornalistas que podem, inclusive, pegar o que foi entrevistado e publicar antes do que os próprios jornalistas, ferindo, inclusive, a ética profissional, atrapalhando o trabalho dos dois jornalistas que vão fazer a entrevista do presidente Lula. Parece que aquela tal segurança jurídica que tanto se fala que o Brasil precisa ter está cada vez pior. Depois de vários crimes feitos pela Operação Lava Jato, como condução coercitiva sem ter intimado a pessoa, são várias questões que foram feitas durante a Operação Lava Jato. Ela cometeu inúmeros crimes ao rigor da lei, se a gente for seguir a letra da lei, e nada foi feito. O Supremo Tribunal Federal foi permitindo essas violações da lei e agora está sentindo na própria pele um absurdo da Polícia Federal inventar uma audiência para uma entrevista, um absurdo, uma entrevista que seria uma entrevista individual, ou seja, ele criou, a Polícia Federal do Paraná criou, vamos dizer assim, uma entrevista circo. Lamentável. Daqui a pouco, o filósofo Domênico de Masi encontra Lula, a quem chamou de líder mais importante do mundo. A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, uma excelente noite a todos e a todas e vamos aos comentários. Eu leio do Vanderlei Moraes. Eles estão dizendo que a reforma da Previdência irá eliminar a desigualdade social. Sim, de fato. Todos irão ficar igualmente pobres com a mesma. A Maria de Fátima Leal. Se não formos para as ruas e pressionar os deputados das nossas regiões, essa reforma Previdência passará. A Lívia Mara Malaquias. Infelizmente, a polícia militar é usada como uma arma do governo para fazer as atrocidades contra a população. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou para 0,72%. Foi a maior alta dos preços para o mês de abril desde 2015. A alta dos preços da gasolina, dos alimentos e das bebidas puxou o índice para cima. E sabe o que também está em alta no Brasil? O desemprego, principalmente na maior cidade do país. Hoje, na região metropolitana de São Paulo, há 1.800.000 desempregados. A reportagem é de Marta Raquel.
Seu Jorge tem 52 anos e há 23 trabalhava como motorista em uma empresa. No mês passado, ele foi demitido e hoje veio até este Centro de Apoio ao Trabalhador para dar entrada no seguro-desemprego. Meu sobrinho aí são pessoas, né, cara com 19, 20 anos, 23 anos aí não está conseguindo, né? Tem gente que não está nem saindo porque não tem nem condições de pagar passagem. Uma pesquisa da Fundação SEAD e do Diese mostra que só em março 61 mil pessoas perderam o emprego na Grande São Paulo. Uma triste realidade que chegou na casa da dona Cícera. São 5 pessoas, né? E a falta de salário quebra o orçamento da casa, né? Estamos vivendo um tempo difícil, a situação está difícil mesmo para todo brasileiro, né? Nós sabemos disso e faz muita diferença. Com exceção da indústria, todos os outros setores fecharam vagas. Patrícia Pellatieri, coordenadora de pesquisas do Diese, ressalta que o número de desempregados é muito maior do que o revelado na pesquisa. É justamente o desemprego por desalento ou o desemprego por situações precárias, porque também fica fora da taxa de desemprego se a pessoa fez algum trabalho que teve alguma remuneração, um bico, os famosos bicos. Então, todas essas pessoas estão fora desta taxa de desemprego que já é muito alta. E afirma que a redução do emprego provoca ainda mais desemprego. Se você tem menos consumo, você tem menos produção. Menos produção significa ainda mais desemprego, porque se as empresas também não produzirem, vão dispensar mais pessoas. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou nesta manhã um seminário para debater a situação da indústria em Ribeirão Pires e em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista. O principal objetivo é pensar em propostas para expandir e fortalecer a atividade industrial nas cidades. O repórter Leandro Chaves acompanha o evento. Há 3 meses, o futuro dos trabalhadores da Dura Automotive em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, era incerto. A fábrica tinha anunciado o fechamento da planta. Graças a uma longa negociação envolvendo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a Prefeitura e os donos da autopeça, a empresa decidiu permanecer na cidade. A indústria americana, eles queriam levar a nossa produção para o México, né? A gente fez a luta, né, juntamente com o trabalhador, o sindicato, o trabalhador e o poder público, né, onde a gente mostramos para os americanos que é viável. A gente fez uma reestruturação toda na planta e mostramos, né, entregamos um plano para eles e eles viram que é viável produzir aqui. Para se ter uma ideia, dos 50.200 moradores de Rio Grande da Serra, 31% dos trabalhadores estão no ramo industrial. No município de Ribeirão Pires, essa porcentagem é ainda maior, 41%. É natural que Mauá, São Bernardo, Santo André acabe engolindo o debate, né, tomando conta do debate como um todo. E a nossa intenção justamente é privilegiar essas duas cidades, dizer que elas têm potenciais próprios, têm vida própria e que isso pode ser aproveitado em prol de geração de emprego, de geração de renda em duas cidades extremamente importantes para a nossa região. Um obstáculo para a expansão da atividade industrial nos municípios está relacionado ao meio ambiente. As cidades estão em áreas de mananciais. Para criar políticas de fortalecimento no setor, sem prejudicar a natureza, representantes do sindicato se reuniram com o poder público das duas cidades durante um seminário. Quando você olha a composição do PIB de ambas as cidades, ele tem uma participação da indústria importante. No caso de Ribeirão Pires, 25%, no caso de Rio Grande da Serra, 30% do PIB é calcado na indústria. Então, isso já demonstra a importância de debater esses temas. Aqui é uma importante área de preservação ambiental, mas a gente acha que é possível compor a preservação do meio ambiente com o crescimento da indústria e a geração de emprego e renda para os trabalhadores. É possível, a lei de mananciais ela é bastante restritiva, porém abre campos para possibilitar a instalação de indústrias, sim, as não poluentes, principalmente. Inclusive, nós estamos revisando a legislação urbanística para que seja proporcionada essa implantação. Gabriel Maranhão, prefeito de Rio Grande da Serra, prometeu benefícios fiscais para atrair novos investidores na região.
quanto mais emprego gerar, maior vai ser o incentivo que a Prefeitura vai estar dando, visando fazer uma aproximação, principalmente das empresas que estão prestando serviço para a Dura e trazê-la para a nossa cidade, principalmente com o intuito de gerar emprego, gerar possibilidade para a nossa população aqui poder trabalhar e morar aqui na nossa cidade mesmo. Petroleiros gaúchos protestaram contra a privatização da Petrobras hoje na refinaria Alberto Pasqualini, conhecida como Refap, na região metropolitana de Porto Alegre. A ideia do ato surgiu após o presidente da Petrobras, Castelo Branco, afirmar em coletiva de imprensa que a venda de refinarias fará com que o Brasil tenha um mercado mais competitivo. Nós podemos cobrar muito mais barato combustíveis para a população. E não é vendendo. Se vender, não vai ter como o presidente do Brasil ligar para o presidente da empresa e pedir para segurar o aumento do preço. Isso é uma mentira deslavada. Dizer que vai ter competição. Não vai, porque as refinarias, vendendo as refinarias, nós vamos transformar em monopólios privados. Ninguém vai sair de Canoas, onde tem a Refap, para ir comprar. A refinaria mais próxima que tem é a refinaria que fica no Paraná, na região metropolitana de Curitiba. Quem é que vai sair daqui 800 quilômetros para ir comprar gasolina lá? Qual é a competição que tem com a distância de 800 quilômetros? Uma das refinarias que pode ser vendida pelo governo é justamente a Refap de Canoas. A Refap é a principal supridora de derivados da região sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de uma parte do Paraná. Com isso, se a Refap for vendida, a população vai ficar refém de um monopólio local, regional, privado, porque não vai ter a concorrência, não vai ter outra refinaria aqui. Essa refinaria aqui, ela tem a capacidade para fornecer combustível para todo esse mercado. No próximo final de semana, os petroleiros gaúchos irão realizar o seu congresso estadual na sede do sindicato da categoria em Porto Alegre, para debater a geopolítica do petróleo e a importância estratégica das refinarias brasileiras. Nós convidamos então o William Nozaki, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa de Petróleo, e convidamos o Paulo César de Lima, que é nosso consultor técnico. São dois especialistas que trabalham o tema do refino e o tema da economia do petróleo em nível mundial. E nós, semana que vem, estaremos fazendo também uma assembleia para definir a nossa estratégia de luta contra a privatização, né? E vamos estabelecer estado de greve contra o descumprimento do acordo coletivo, né? E convocamos todos para lutar contra a privatização da empresa. Se nós não iniciarmos essa luta agora, até o final do ano as refinarias estarão sendo privatizadas. Portugal celebra o aniversário de 45 anos da Revolução dos Cravos, que em 1974 pôs fim a 4 décadas da ditadura de Salazar. Entre as atividades está a inauguração de um memorial em homenagem aos 2.500 presos pelo regime na Fortaleza de Peniche. O local hoje abriga o Museu Nacional da Resistência e Liberdade. Veja outros destaques desta quinta-feira. Ofensiva da coalizão liderada pelos Estados Unidos na Síria matou 1.600 civis em Raqqa. Segundo o relatório da Anistia Internacional, os ataques aéreos e de artilharia americana, francesa e britânica mataram e feriram milhares de inocentes entre junho e outubro de 2017. A Anistia pede que esses países criem fundos para compensar as vítimas e suas famílias. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontra com o presidente russo Vladimir Putin em Vladivostok, na Rússia. Durante a primeira cúpula entre os dois líderes, Kim pediu que ambos trabalhassem em conjunto para explorar formas de resolver o problema nuclear da Península Coreana diante do impasse das negociações com os Estados Unidos. 12 milhões de hectares de florestas tropicais foram destruídos em 2018. O Brasil foi o país que registrou o maior desmatamento do mundo. Em um ano, o aumento foi de 54%. Segundo a organização não governamental Amazon, a situação pode piorar no país devido à alteração de políticas ambientais defendida por Jair Bolsonaro. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Sol com aumento de nuvens durante a manhã nesta sexta-feira em São Paulo. Máxima de 30 graus e mínima de 20. Chove em algumas áreas.
Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta muito alto. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Variação de nuvens com períodos de sol. Previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Máxima de 30 e mínima de 20 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo abafado e de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À tarde chove de forma isolada. Máxima de 30 e mínima de 18 graus. Em Brasília, tempo parcialmente nublado com aberturas de sol pela manhã. Previsão de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. Máxima de 28 e mínima de 18 graus. Em Guarulhos, 42 áreas são ocupadas por pessoas que buscam moradia. Em alguns locais, a ocupação dura mais de 30 anos. É o caso do Jardim Ponte Alta. Sem qualquer estrutura oferecida pelo poder público para a comunidade, eles agora reivindicam o direito de uma existência digna com escolas, hospitais e infraestrutura. Acontece que nada disso está contemplado no plano diretor da cidade, que deve ser votado ainda no primeiro semestre deste ano. Se o plano atual for aprovado, milhares de famílias terão que esperar mais de 10 anos para conseguir alguma melhoria em suas vidas. Você sabe o que é o plano diretor de uma cidade e para que ele serve? O plano diretor é onde que a gente baseia toda a construção de uma cidade, né? Você precisa de ter um planejamento para que a cidade ela tem condições de agregar toda a população que mora, né, dentro desses bairros. Ele prevê ou busca prever o crescimento da cidade para que seja um crescimento de forma ordenada. Ele define locais, tipos de construção, o que pode, o que não pode, e também ele faz um exercício de consulta, antes da sua votação, de consulta à sociedade para poder que seja um plano que venha ao interesse da maioria da população, né? Mas em Guarulhos, o plano diretor pode ser aprovado sem a participação popular. Zelídio é coordenador da ocupação Hugo Chaves, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e diz que o bairro Ponte Alta está abandonado. O que nós estamos cobrando do prefeito, dos vereadores, da Câmara Municipal, é uma participação popular, né? Não dá para nós aceitar um plano diretor que as audiências públicas foi fechada, né? A audiências públicas foi feita no escuro, não teve a participação popular. Saúde, educação, transporte e moradia. Essas são as áreas que os moradores da Ponte Alta, aqui em Guarulhos, mais reclamam que a prefeitura não dá atenção. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família, queira ou que não queira. Então eu quero bem para mim, não, para nós. De saúde que eu quero que melhore mais, né, um pouco, né? Segundo o vereador Edmilson Souza, a questão habitacional é ignorada na cidade e traz transtornos para toda a população, mesmo para quem já possui moradia. A questão da habitação precisa, em Guarulhos, ter investimento e ser prioridade da prefeitura, o que, ao meu ver, não é o que acontece nesse momento. A habitação é um direito previsto na Constituição, mas infelizmente ainda não é atendido a todos os que necessitam de moradia. O jornalista Luiz Nassif afirma que o governo Bolsonaro impõe ao Brasil prejuízos irreversíveis. Nassif conversa com Juca Kfouri no programa Entrevistas desta quinta-feira. O Paulo Guedes, eu já escrevi sobre isso, ele é um Bolsonaro com PhD, totalmente dissociado da realidade. O que ele tem uma posição ideológica, ele quer destruir a Constituição de 88, o Estado varguista, e não tem a menor ideia sobre o que colocar no lugar. Então a gente fala, poxa, mas daqui a pouco o Brasil cai na real. Mas o que está ocorrendo hoje de prejuízo irreversível é muito grande. O Entrevistas vai ao ar logo mais às 10 horas aqui na TVT e pelas redes sociais. Depois do intervalo, o encontro do filósofo Domênico de Masi com o ex-presidente Lula. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net.
Olha, eu aqui de volta com seus comentários e eu leio da Ana Paula. Tudo neste governo é fake, até mesmo a forma de contabilizar o real número de desempregados. E pior, falta a consciência da classe trabalhadora. O Edivaldo Monteiro. Só o povo nas ruas pode barrar o golpe aos trabalhadores. Dia 1º de maio, todos nas ruas na luta pelos nossos direitos. É isso aí. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Jair Bolsonaro ordenou que o Banco do Brasil retirasse do ar uma campanha publicitária estrelada por atores e atrizes negros e por jovens tatuados e cabelos compridos. Segundo o blog do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a peça comercial voltada para o público jovem não agradou Bolsonaro por ter diversidade demais. Ainda segundo o colunista, o diretor de comunicação e marketing do Banco do Brasil, Delano Valentim, foi exonerado do cargo. Manifestantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ocuparam nesta quinta-feira a Vale MRS em protesto contra o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. O crime completa hoje 3 meses. Cerca de 400 sem terra pedem justiça pelo crime que há 3 meses devastou o córrego do Feijão e matou mais de 300 pessoas. 37 ainda estão desaparecidas. A empresa MRS é responsável pelo transporte do minério e é controlada pela Vale. Até hoje, ninguém foi preso pelo crime. Lançado pela Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, Dicionário de Favelas Marielle Franco. A plataforma tem os moldes da Wikipédia, voltada para a reunião de conhecimento sobre as favelas, incluindo aspectos históricos, estruturais, culturais e sociais. Das dinâmicas de organização do território a políticas de habitação, dos crimes históricos aos movimentos culturais, das instituições às discussões sobre religião, segurança, saúde e geração de renda. O Dicionário de Favelas Marielle Franco é um registro rico do cotidiano de milhões de pessoas. É uma plataforma Wiki própria, para nossa, que criamos com as regras nossas, diferente da Wikipédia, no qual nós pretendemos abrigar conhecimentos sobre favelas. Que há hoje grupos de intelectuais nas favelas, produzindo conhecimento, produzindo acervos, e aí isso através de centros de estudos, grupos de comunicação, coletivos de poesia, de arte em geral, museus, enfim, há toda uma efervescência de produção de conhecimento, vividas desde a experiência da favela, mas também com intelectuais que refletem isso. O dicionário é uma plataforma virtual e colaborativa em formato enciclopédico que agrega a produção acadêmica e documental já existente sobre as favelas do Rio de Janeiro e de outras cidades do Brasil. Atualmente são quase 300 páginas e cerca de 150 verbetes que reúnem conhecimento produzido sobre e pelos moradores de favela. A ideia é mostrar a pluralidade desse conhecimento sem uma hierarquia de saberes. Ao não hierarquizar os conhecimentos, não dizer que o da academia é melhor do que o da favela, não é. Nós estamos tratando dos conhecimentos como diferenciados, mas não hierarquizados. Qualquer pessoa que se interesse pelo tema deve entrar na plataforma, que é o wikifavelas.com.br, e verificar ali como participar. Se inscrever como participante, seguir as regras éticas que tem lá e aí escrever sobre a favela ou inserir fotos, desde que sejam fotos autorizadas pelas pessoas e tudo mais sobre as favelas, ou vídeo, qualquer forma de manifestação que tenha a ver com favela. A homenagem a Marielle Franco não foi por acaso. O complexo de favelas da Maré, onde a vereadora nasceu, é vizinho à Fiocruz. E ela foi uma das primeiras colaboradoras
promotoras do projeto. Durante o evento de lançamento, os pais de Marielle ressaltaram sua luta para aproximar academia e periferia. Marielle é cria de favela. Marielle traz a favela em si, trouxe no corpo até o dia de sua morte. Um lugar, um espaço que ela veio tantas vezes aqui, foi tão bem acolhida. A Cruz, Marielle, quantas vezes ia na minha casa? Mãe, eu estou aqui pertinho, daqui a pouco eu chego aí. Todos os espaços que circulam por aqui, de tanto do lado de lá como do lado de cá, então Marielle estava muito presente nisso tudo. Ela sempre acreditou, ela sempre defendeu o legado de falar em nome dos que não tinham voz. A voz dela continua ecoando, não só no Rio de Janeiro, mas a nível de Brasil e do mundo. O ex-presidente Lula e a vereadora assassinada, Marielle Franco, são homenageados neste momento em Buenos Aires, na Argentina. Você vê aí imagens ao vivo da homenagem realizada neste momento na Universidade Metropolitana para Educação e Trabalho, na capital argentina. Que nos acompanhe com suas reflexões. Buenas noches. O filósofo italiano Domenico De Masi disse que o ex-presidente Lula é considerado o maior líder mundial na atualidade. De Masi visitou Lula hoje em Curitiba. Na saída, deu recados de Lula. Que lui ha uma grande dignità. Que ele tem uma grande dignidade. E não contraterá mai a liberdade com a dignidade. E que nunca vai negociar a sua liberdade com a sua dignidade. E que ele pede a todos vocês que façam a mesma coisa. Mai contratar a liberdade com a dignidade. Jamais negociar a liberdade com a dignidade. Ha detto pure che il problema della sinistra è una lunga battaglia, non è un problema di poco tempo. Ele disse também que a luta da esquerda não é uma luta de pouco tempo, é uma luta de longo prazo. Però che alla fine di questo cammino ci sarà una sinistra molto migliore di quella precedente. E que ao fim desse caminho haverá uma esquerda muito melhor do que a esquerda que estava no começo deste caminho. Comunque adesso dico il mio punto di vista, io credo che il Presidente sia in una situazione ottima psicologicamente e intellettualmente. E agora ele gostaria de dizer o seu ponto de vista, que o presidente Lula pareceu a ele uma pessoa muito bem do ponto de vista psicológico e do ponto de vista intelectual. E che resta un grandissimo leader, forse il più grande leader politico esistente in questo momento nel mondo. E que ele continua sendo uma grande liderança do mundo e talvez a liderança do mundo mais importante que tem nesse momento. O seu jornal termina aqui. Amanhã, das 7 às 9 da manhã, você assiste o Jornal Brasil Atual aqui na TVT, no YouTube e na Rádio Brasil Atual. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, de volta com os comentários, e a Isabel Cristina participou hoje escrevendo: Revolução dos Cravos, um dia especial em Portugal, onde o cheiro de liberdade recende a cravo e alecrim, que aqui também possamos sentir o cheiro da plena democracia outra vez. Boa Maria Clemente, Lula nos ensina a ser resistência. Bom, agradeço a todos pelos comentários, pela interatividade, pela companhia, e amanhã nós temos um encontro marcado pontualmente às 7 da noite, hein? Beijo grande, até lá!